E se aquilo que você acredita sobre a Bíblia, sobre Jesus e sobre o fim dos tempos não for verdade? E se você estiver até hoje se enganando, ou pior, sendo enganado? E se por acaso te ensinaram isso de forma errada, seja por este ou aquele motivo, ou se você e muitos outros, milhares ou milhões, estejam sendo iludidos por meio de uma teologia institucional ao longo dos tempos, ao longo dos séculos? O cristianismo, como uma religião do Estado romano, posterior ao Edito de Milão, tomou posse do direito de interpretar os textos segundo a sua visão de mundo, uma visão totalmente voltada para os interesses de uma elite sacerdotal. E assim, ideias acerca do que hoje chamam de arrebatamento ou segunda vinda de Cristo foram ciosamente inseridas nas mentes das pessoas, levando-as a pensar que isto seria, sem sombra de dúvidas, um evento real e perceptível pelos sentidos de quem ainda estivesse aqui neste mundo. Naturalmente que idealizar uma pretensa segunda vinda literal para Jesus poderia, de certa forma, equacionar ou solucionar alguns problemas cruciais que a teologia cristã enfrentou desde sempre. Assim, é muito provável, eu diria até muito mais provável, que tenhamos aqui um cenário bem diferente sobre o tema. E mesmo ao lermos as passagens mais antigas do Novo Testamento, a impressão que temos é que esta tal ideia de uma segunda vinda escatológica para um futuro distante nunca passou pela mente de quem quer que as tenha escrito. Hoje, em qualquer livraria cristã, quase 95% de tudo que está disponível é baseado em uma certa compreensão do que estaria para acontecer no chamado fim dos tempos. Poucos pensadores e estudiosos cristãos sabem ou admitem saber que a ideia sobre o fim dos tempos é uma frase que não tem a ver com algum tempo específico no futuro, mas que, na verdade, é recorrente em todos os textos bíblicos, fazendo menção a coisas que já teriam ocorrido há muito tempo. E sob uma análise mais rigorosa, tal ideia está também presente no Novo Testamento, como tentaremos demonstrar. Ouvistes o que eu vos disse? Eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. João 14, 28 a 29. Este é um cenário totalmente diferente do que muitos hoje creem. Jesus aqui diz, estou dizendo para vocês, eu estou indo embora, mas eu estou dizendo também que eu voltarei. Mas para vocês, testemunhas que aqui estão, estou dizendo que quando eu voltar, vocês saberão, porque eu lhes disse isso, para que vocês não fiquem ansiosos. Então fica muito claro que os discípulos de Jesus veriam, testemunhariam a sua volta, ainda durante a sua vida. Eles testemunhariam a sua segunda vinda, ou aquilo que a Bíblia refere-se como a parúsia, a sua presença ou a sua vinda. 2 capítulos depois, no João 16, há 3 versos que certamente vai mudar a sua percepção. E há aqui uma repetição de nada menos do que 7 vezes dentro desses 3 versos de uma declaração que Jesus faz, sobre a qual devemos estar bem atentos. E ali lemos, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Porquanto eu vou para o Pai, então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, mas o que é isso que ele está dizendo? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis? E porquanto vou para o Pai,
Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar a respeito e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disto que eu disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis? Vamos pensar logicamente por um momento. Em apenas 3 versículos, Jesus repete esta frase 7 vezes. Quanto tempo mesmo, segundo o texto, Jesus estaria ausente? Bem, a resposta é por um pouco de tempo. E em quanto tempo mesmo ele estaria de volta, de acordo com o texto? Também em um pouco de tempo. 7 vezes a mesma declaração. Assim, quando então ele estaria de volta? E os textos do Novo Testamento são muito claros a esse respeito. Em pouco tempo. Em nenhuma língua que se fale sobre este planeta, a expressão pouco tempo significaria 2000 anos ou mais, levando-se em conta o fato de que Jesus estava falando para pessoas, para seres humanos mortais, e com uma expectativa de vida bem menor, aliás, daquela que hoje temos. Naturalmente que não esperaríamos aqui que ele estivesse mencionando uma hipotética segunda vinda para mais de 2000 anos depois. Em outro momento, os discípulos de Jesus, admirados com os edifícios do templo e de todas as construções adjacentes, dizem: Mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo Jesus, disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos 13, 1-2. Note a alusão aqui explícita à destruição do templo, justamente o edifício que causou aquela admiração nos seus seguidores. Logo mais adiante, ainda no mesmo contexto do famoso sermão escatológico, agora em Mateus 24, os discípulos lhe perguntam: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, 3. Note que os discípulos não desejavam saber apenas sobre a suposta segunda vinda, como também associaram esta segunda vinda ao fim do mundo. E esta expressão é bastante relevante aqui, pois seu sentido poderá surpreender a muitos. Depois dessa pergunta sobre quando seria o seu retorno e o que ocorreria, Jesus oferece um longo discurso mencionando os falsos profetas que viriam, as guerras que ocorreriam, além da fome, das pestilências, dos terremotos em vários lugares. E ainda no mesmo relato, Jesus diz que seus seguidores seriam odiados por todos, uma possível alusão às perseguições do Império Romano, além de mencionar também sobre a apostasia de alguns cristãos primitivos, alusão possível aos adversários que sairiam do próprio cristianismo. Diz também que o evangelho, isto é, a sua mensagem, seria levada a todo o mundo conhecido da época, para que então o fim viesse. O sinal para que tudo isso acontecesse seria a presença do que Jesus chama de abominação da desolação, instalada no templo. Quando isto acontecesse, os discípulos deveriam fugir para os montes. Segundo Jesus, naqueles dias haveria uma grande aflição e logo depois dela, veja bem, logo depois dela, os astros do céu seriam abalados e surgiria no céu o sinal da sua vinda, sendo que todos então testemunhariam a sua manifestação nas nuvens dos céus, vindo em poder e glória. Todo esse cenário, tendo a sugestiva pergunta: quando será a tua vinda e o fim do mundo? Poderia fazer com que muitos apontassem esses eventos como coisas ainda por acontecer. Errado. Errado. O próprio Jesus diz que aquela geração para a qual ele falava não passaria sem que tudo isto acontecesse. Sua suposta vinda também? Naturalmente que sim, pois a expressão todas essas coisas certamente inclui todo o registro anterior. Quanto aos falsos profetas,
vários falsos messias surgiram perto dos últimos anos da revolta judaica, entre eles Teudas, que aliás é mencionado em Atos 5,36. As guerras mencionadas por Jesus seguramente são aquelas da revolta judaica entre o ano 66 e 70, que culminaram na destruição do templo. Quanto à fome, houve uma escassez de alimentos enorme nos dias de Cláudio, imperador romano, sendo que a Judéia foi uma das regiões mais afetadas, como atestado por Diocácio, um historiador antigo, também por Joséfo e até por Suetônio. Fome esta, inclusive, mencionada em Atos 11:28 como uma profecia. E quanto às pragas, poderíamos citar a chamada praga romana, que matou cerca de 30.000 pessoas, mencionada por Tácito, Suetônio e Orosius. Terremotos? O mais famoso deles é o de Pompeia, em 62 da Era Comum, atestado por Sêneca, o jovem, em sua obra Naturalis Questiones. Este terremoto, aliás, é considerado o precursor da erupção do Vesúvio, 7 anos depois, que varreu do mapa as cidades de Pompeia e Herculano. Neste período de tempo, ocorreram várias perseguições aos cristãos pelas autoridades romanas, ainda que fossem mais localizadas. E sobre o evangelho pregado a todo mundo? Paulo diz que isso já era realidade em seus dias, conforme Romanos 10, 17 a 18. Em outra passagem, de Mateus 10, 23, Jesus diz que seus discípulos não chegariam a percorrer as cidades de Israel sem que ele retornasse. Mas, se como todos sabemos, ele não cumpriu esta promessa da sua segunda vinda, não voltou, e tendo em vista a composição e redação tardia dos evangelhos, qual o sentido disso? O redator do Evangelho faz com que Jesus diga que o sinal para seus seguidores sobre seu retorno seria a presença da abominação da desolação no santuário, uma alusão sem dúvida calcada sobre as antigas palavras de Daniel. Ninguém discordaria que isto é uma menção direta à presença das legiões romanas e seus estandartes pagãos dentro do recinto sagrado, fato que concorreu para a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, no verão do ano 70, por Tito Flávio Vespasiano. Ao ser inquirido pelo sumo sacerdote sobre a sua suposta condição como Messias, Jesus respondeu que ele de fato o era, e que os que ali estavam o veriam vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 14:62. Aquela geração, o sumo sacerdote, os discípulos de Jesus que sequer chegariam a percorrer as cidades de Israel, há muito estão mortos, caso dessemos crédito à sua existência real. E Jesus não voltou. Ou seria o caso de que os autores dos evangelhos, trabalhando no contexto do cristianismo antigo, anterior ao advento de Paulo, talvez estivessem pensando nos eventos do ano 70 como uma representação alegórica da segunda vinda imaginária? É provável que sim. Os relatos dos evangelhos trazem uma tradição mais antiga do que as epístolas e seus autores, escrevendo posteriormente ao ocorrido no ano 70. Certamente inseriram nas prédicas de Jesus essas percepções de que o mundo já teria chegado a um fim e que, segundo a sua opinião, seria a destruição do templo e da capital espiritual do judaísmo. Isso daria ao cristianismo uma razão de ser e de continuar depois do ano 70 como sendo hipoteticamente o novo sistema implantado por Deus, substituindo o que depois passou a ser chamada de Antiga Aliança. Muito obviamente, esses autores não tinham uma segunda vinda literal em mente e estavam tentando dar uma interpretação teológica aos fatos ocorridos no ano 70. Toda e qualquer noção de uma suposta segunda vinda literal e universalmente observável
foi apenas cogitada e elaborada mais tarde, e em outro contexto, para adequar-se às necessidades do momento.